Tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela Virtus e estamos começando um novo vídeo aqui para o canal. E hoje, gente, eu vou dar continuidade àqueles vídeos de testemunho de oração. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um testemunho, digamos que ministerial, para mim me entender, me localizar, sabe, dentro da igreja, o que eu faria. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre esta experiência, porque eu sei que tem muita gente que tem o desejo de estar fazendo a obra do Senhor, de estar fazendo alguma coisa para Deus. Tem muita gente adolescente também que me acompanha ali dos 16 aos 25 anos. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês para ajudar vocês a ter fé também na oração, que Deus ele também responde a gente nesse sentido ministerial. Deus também revela pra gente isso se a gente buscar. A palavra diz, né? Quem bate, a porta vai ser aberta. Quem procura, encontra. Então, se você tem no seu coração um desejo de fazer a obra do Senhor, se coloca, jejue, se consagre, ore, pergunte ao Senhor, peça sua orientação, que eu tenho certeza que Ele vai te responder, que Ele vai falar com você. Amém? E eu quero hoje compartilhar com vocês como que eu descobri que eu seria missionária, como que eu descobri que Deus me levantaria para pregar a mensagem, né, da cruz, para pregar, para ensinar as pessoas, para exortar também. Enfim, tudo que tem ali na Bíblia, tudo que o Senhor tem me revelado, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, tudo que eu tenho provado também do Senhor, eu quero compartilhar com vocês. E foi para isso que o Senhor mesmo me chamou. E vamos lá, eu vou contar pra vocês como que foi. Então, gente, certa vez eu tava bem no comecinho ali da minha caminhada com Deus. Quem não sabe, né, que não viu meu vídeo sobre o meu testemunho, eu vou contar bem rapidinho como que foi pra vocês a minha caminhada com Deus, tá? Eu comecei a ir na igreja ali pelos meus 9, 10 anos de idade, né? Aí os meus familiares, minha família, né, em si, ficou na igreja até mais ou menos uns 11, 12 anos. Eu não consigo me lembrar muito bem para contar bem certinho para vocês. Mas então eu já tinha uma sementinha, digamos que plantada no meu coração, só que como eu era muito novinha, eu não sabia nem muito ao certo quem era Deus de verdade. Aí, ali perto dos meus 15 anos, eu senti muito desejo de voltar para a igreja, né, porque minha família tinha parado de ir, então eu também tinha parado. E eu tinha uma prima que ia na igreja, na verdade 2 primas. E elas me convidaram para ir na igreja dela e eu fui, na igreja delas, né? E eu fui na igreja, me batizei lá, tudo certinho, beleza. Só que depois desse batismo nas águas eu não tive mais como ir, porque os cultos eram à noite, a igreja era longe da minha casa e eu ficava com medo de ir. A minha mãe também não deixava eu ir sozinha, sabe? Porque eles ficavam preocupados comigo. Então não tive mais como ir. Então foi meio que assim, eu me batizei e depois eu não consegui mais ir na igreja. Então ficou bem difícil, sabe? Aí depois tem todo o meu testemunho, eu vou deixar pra vocês aqui abaixo, quem ainda não viu, veja o meu testemunho que eu creio que vai ser bênção na sua vida. Aí depois, mais velha ali, depois que eu rompi, teve um término de namoro na minha vida e tudo mais, eu voltei pra Jesus Cristo com a ajuda do meu irmão e da minha cunhada que faleceu. Gente, aí quando eu voltei de verdade ali, que eu tô até hoje, digamos assim, na igreja, eu já era jovem, digamos assim, e eu voltei mesmo para o Senhor. E aí mais ou menos com uns 8 meses, 1 ano de caminhada ali com Deus, indo na igreja, me alimentando, Deus me tratando algumas coisas e tudo mais, eu sentia muito desejo de fazer alguma coisa pra Deus, porque eu não sou aquela pessoa, sabe, que gosta de ficar parada. Eu nunca fui, assim, uma pessoa muito tímida, eu sempre fui uma pessoa mais, sabe, de conversar, sempre fui uma pessoa extrovertida, sempre fui uma pessoa, assim, que eu não tinha muita vergonha dos outros, não. Claro que eu tinha uma certa vergonha de algumas coisas ou outra, mas não era, de fato, aquela pessoa tímida. E aí, certa vez, eu estava assim muito triste, muito agoniada, sabe? Muito angustiada, falando com Deus: ah, Deus, o que eu vou fazer, sabe, pro Senhor? Eu tô tão triste, tô me sentindo tão Zé Ninguém, tão,
sabe, uma pessoa, sabe, vazia, sem nada, assim, sem valor nenhum, porque eu não faço nada pra ti, eu queria estar fazendo alguma coisa e tal. E aí desci no meu quarto pra ir tomar um banho. E geralmente, assim, na hora do banho, na hora que eu ia pro banheiro, era um momento, assim, que eu falava muito com Deus, né? E esse dia não foi diferente, né? Era na casa dos meus pais ainda. Aí, beleza. Eu fui pro banheiro e comecei a conversar com Deus e comecei a chorar muito naquele banheiro, perguntando: oh, Deus, o que eu vou fazer, Senhor, pra ti, Deus? Eu não tenho talento nenhum, eu não tenho dom nenhum, o que eu posso fazer pra te adorar, pra te servir? Eu não sei cantar, eu não canto bem, porque daí todas as pessoas com quem eu convivia, elas cantavam, né? Minha cunhada, minha irmã, então elas cantavam super bem. E eu não me via com nenhum talento para servir a Deus. E aquilo dali estava me angustiando demais, demais. E eu chorei muito naquela noite. Muito mesmo, falando para Deus que eu estava me sentindo ninguém, que eu não tinha dom nenhum. Me perguntando, sabe, para Deus, falando para Ele o que eu ia fazer para Ele. Que eu queria ter algum talento, algum dom, alguma coisa para fazer. Sabe, essas coisas assim? Então, aí... isso foi numa quarta-feira, se eu não me engano foi numa quarta-feira. Aí, o que acontece? Sábado a gente tinha um culto pra ir, onde o meu irmão e a minha cunhada iriam estar louvando. Então eu fui com eles, porque era de costume eu estar com eles, porque eles meio que estavam servindo de base pra mim me firmar, né, na igreja, pra mim ir na igreja. E também, como eu não tinha carro na época, geralmente eu ia com eles vinham me buscar e era uma bênção, assim, graças a Deus, eu dou graças a Deus pela vida deles. E aí, nesta noite desse culto, né, no sábado, eu chorei, conversei com Deus na quarta-feira, e no sábado... eu tava lá, né, escutando os hinos, tudo mais, e daqui a pouco, num hino, que não sei se era o meu irmão mesmo que tava cantando ou uma outra pessoa, mas eu acho que era o meu irmão e minha cunhada que estavam louvando, e veio uma profeta, né, uma profetisa, né, no caso, me entregar uma profecia. Aí ela veio falando: oh, minha filha, né, tu tens se perguntado pra mim o que eu farei, Senhor, pra tua obra? Será que eu te louvarei? Será que eu pregarei? O que eu vou fazer? Daí foi ali onde Deus me revelou, sabe? Deus falou: tu és, né, minha missionária, tu é profeta minha, eu vou te encher, eu vou te levar para os 4 cantos da terra e tudo mais, né? Querendo dizer que eu podia preparar minhas malas de viagem, que eu ia viajar muito e tudo mais. E eu acredito muito nisso, gente, acredito muito nisso, porque não foi uma vez que Deus me falou isso, foram 2 vezes eu pedi confirmação do Senhor e Ele confirmou pra mim o ministério. Então, gente, essa foi a primeira parte, tá, da minha oração, que eu quero testemunhar pra vocês, que eu quero expor pra vocês, com a razão de fazer vocês acreditarem no Senhor, na oração, que Deus nos escuta, tá? Porque essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? Deus me revelou ali tudo mais certinho, beleza. Não deu muito tempo, eu fui convidada para ministrar a palavra. Então, Deus promete, Deus cumpre, Deus faz acontecer. É só a gente ficar também na brecha, a gente ficar ali debaixo da vontade de Deus. Mas se Deus fala, cara, Deus faz, não adianta, tá? Aí tá, passou eu acho que 1 ano e meio ou 2 anos. Ai, gente, eu sou muito ruim com datas, vocês já perceberam, né? Enfim, passou assim, acho que 1, 2 anos, uma coisa assim, e eu tava já pregando algumas vezes, uma vez ou outra em alguma igreja aqui, ali, tudo mais, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei, sabe aquela coisa, quando o diabo começa a te incomodar, começa a querer falar assim: ah, mas será que tu prega bem mesmo? Será que é isso mesmo que Deus tem pra tua vida? Será que é esse o teu chamado? Sabe aquelas coisas assim? Aí eu lembrei, né, de uma palavra em Deuteronômio que Deus diz, né, que a palavra de Deus diz, que quando Deus fala algo, Ele confirma. Então eu falei assim pra Deus: Deus, se aquela vez aquela mulher, né, que veio até mim falar tudo certinho, porque, gente, eu senti muito, eu chorei muito aquele dia,
porque eu senti muito que era Deus falando, porque era exatamente as perguntas que eu tava fazendo pra Deus e Deus me respondeu, sabe, na mesma semana. Mas assim, o diabo gosta de nos confundir. Então o diabo veio cheio de confusão pra minha mente, cheio de dúvida, novamente, e aí eu pedi pra Deus num culto, onde tava um pregador, ele tava lá, sabe quando aqueles pregador tá entregando profecia pra todo mundo? Então, eu tava assim, aí eu peguei e aproveitei, né, eu falei com Deus, aí eu falei assim, Deus, se esse profeta aí, esse pregador é teu mesmo, é de Deus mesmo, faz ele falar comigo e com o meu irmão, eu não falei só comigo, falei assim, ó, e revela e fala de novo e confirma o ministério que o Senhor tem pra minha vida e pra vida dele. E não deu outra, tá? O profeta veio, o pregador, né, do dia veio e revelou pra mim que eu era profeta de Deus, que eu era pregadora e, né, repetiu novamente, basicamente a mesma profecia que aquela irmã, né, da primeira vez tinha, há 1 ou 2 anos atrás, tinha falado comigo. E falou pro meu irmão também que ele também era pregador, que ele tava fugindo, que ele era o Jonas, porque meu irmão realmente ele tava bem parado, assim, ele não tava, eu digo ministerialmente, tá? Não assim, de vida com Deus. Eu digo que ele tava parado no sentido de não ir pregar e só cantar. E Deus tinha chamado, tinha levantado ele pra pregar a palavra. Então, como profeta também. E Deus tava meio que cobrando ele. Então, ali eu vi muito Deus me ouvindo através da oração. Das 2 vezes, Deus me respondeu perfeitamente. Deus naquele dia não falou só comigo, falou com meu irmão também. E assim, gente, eu fico impressionada, tá? Porque na época, assim, não tinha tanta mulher, assim, pregando, não era, sabe? Hoje em dia tem bastante mulheres até pregando, né? Mas assim, não era, sabe, muito normal isso. Tava começando as mulheres a pregar, sabe? Até hoje eu não vejo muito isso. É mais assim no YouTube que a gente até vê, né? Mas assim, nas igrejas mesmo é difícil ver mulheres pregando a palavra. E aquele pregador vinha em mim, eu tava com um vestido rosa, sabe? Tu olha... Quem que vai dizer que aquela menina ali é uma profetisa, é uma missionária, sei lá, né? Eu não consigo, é só Deus mesmo para ver isso dentro de nós, né? E mostrar para os seus profetas. E eu fico impressionada toda vez que eu lembro disso. Então, gente, Deus falou e confirmou depois. Então, das 2 vezes eu pedi ao Senhor, eu orei, eu clamei ao Senhor, eu falei com Ele e Deus mostrou, Deus falou, Deus revelou, ou seja, Deus ouviu minha oração e me respondeu. Então, gente, eu só tô contando esses testemunhos, né? O testemunho ali do vício do cigarro, esse testemunho agora, eu quero compartilhar outros testemunhos também de oração para vocês orarem. A Bíblia fala orar e vigiar, na verdade ela fala o inverso, né? Vigiar e orar. Mas ela fala pra gente orar, a gente tem que orar, ter fé nas nossas orações também, sabe? Às vezes a gente fica sofrendo ali, sabe? E não fala com Deus, a gente fica ali chorando, reclamando, murmurando, mas não ajoelha para falar com Deus. Gente, isso é muito diabólico. Então, toda vez que vocês tiverem qualquer situação que for, vocês dobrem o joelho, ou pode estar de pé, andando, fale com Deus, ou seja, em pensamento, como eu fiz aquele dia, fale com Deus que Ele te escuta. Não fica sofrendo sem necessidade, ou mesmo, né, até com alguma necessidade, mas você fica ali sofrendo. E não conta pra Deus, sabe? Fica ali murmurando, reclamando da vida, fica ali mimimi, e não fala, não chega para aquele que pode todas as coisas. Então, toda vez que você tiver um problema, toda vez que você tiver alguma dúvida, alguma aflição, conversa com Deus que Ele vai te responder. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha edificado a fé de vocês. Tudo que eu tô falando aqui é sincero, é real, são coisas que aconteceram. Então provem vocês também e vejam que Deus é bom, que Deus é fiel, que a oração de um justo feita com fé pode muito em seus efeitos. Amém, queridos? Não desacreditem do poder da oração. Não desacreditem de um joelho dobrado no chão, hein? Você tem armas para combater, você tem armas para lutar. Deus tem te dado armas para você vencer as guerras. Então use as suas armas, mas também use a comunicação direta com o teu general de guerra. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração, amo vocês e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos permanecendo aqui firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Um beijo.